Olá, pessoal! Boa noite, boa noite. Agora é para valer, hein? Uma boa noite. Sejam todos bem-vindos. Satisfação, pessoal, estar aqui junto com vocês, né, encarando, né, é, uma disciplina gerencial, né? Uma disciplina gerencial, a disciplina de análise das demonstrações contábeis. Que alegria, pessoal, né? Ter sido escolhido aí, né? Pelos coordenadores, né? Quer dizer, no caso são dois, né? O professor Fernando, tá? Do curso de Contábeis e Economia, e a nossa coordenadora aí do curso de ADM, né? Selecionado para trabalhar aí junto com vocês uma das técnicas contábeis, né? Vamos explicar direitinho isso aí para vocês. Quais são as técnicas contábeis? Que técnica contábil é essa? A análise das demonstrações. Saber por quê, né? Temos aqui curso, né? Três cursos, né? O curso de contábeis, ADM e economia. Por quê? Esses três cursos estão aqui juntos, né? Para encarar essa missão, né? Esse desafio que é a disciplina de análise das demonstrações contábeis. Bom, como eu já sei, né? A gente fez aqui um bate-papo, sempre costumo fazer, né? Já de um tempinho para cá, eu mudei um pouco, a gente tem que se renovar, né? Tem que se reinventar, sair da zona de conforto. Então, antes eu começava a web já gravando, conversando, tá? Aí boa parte do tempo era conversa, né? Assim, conhecendo um pouco de vocês. Aí agora não, antes de começar a web, eu venho tendo um bate-papo com vocês, tá? Para conhecer um pouquinho, né, de vocês, da turma, tá? Ok? Aquela quebra de paradigma, né? Aqui de professor, né? Docente, discente, e momento da gente se conhecer um pouquinho, não precisa ficar lá gravado, tá certo? Então, logo após esse bate-papo, aí sim a gente começa de forma oficial, tá? Trazer o conteúdo. Claro, nada impede que a gente converse um pouquinho, brinque um pouquinho, faz parte da aula, faz parte, né? Mas sempre aquele momento ali, sem deixar nada gravado, né? A gente fica bem à vontade. Então, eu já observei que é o nosso primeiro contato, né? É o primeiro contato. Vocês nunca trabalharam comigo, então estão tendo essa primeira oportunidade. E a partir de agora eu peço ao Papai do Céu que nos abençoe, né? Que role realmente um clima entre a gente, porque isso aqui é um relacionamento, pessoal. Relacionamento entre aluno, né, professor, né, discente e docente aqui. Então, é como um namoro, é como um casamento, tá? Então tem que rolar um clima, né? Tem que rolar um clima para quê? Para que a coisa consiga fluir, né? A gente consiga produzir, tá? Então, se não rolar clima, fica difícil de fluir, né? Fica difícil da gente produzir, ter gosto, né? De trabalhar o conteúdo, tá? Porque às vezes você, quando já encara o conteúdo, você faz, meu Deus, isso aqui é complicado, é complexo, é difícil. Então, cabe aqui, né, ao docente, que o papel do docente, né, que o próprio Paulo Freire traz, é de ser facilitador, claro, dentro do papel institucional dele. Há limites, né, da gente ser facilitador. Mas o máximo que a gente puder, né, dentro, né, dos limites institucionais, a gente facilitar a vida, né, do aluno, mostrar a ele o caminho, ou os caminhos, né, ali que ele deve trilhar. Então, já me apresentei, né, antes da gravação, mas faz parte do protocolo deixar aqui gravado, registrado. Alguns amigos de vocês não estão presentes, né? Não estão presentes por algum momento, por algum motivo, tá? Então, faz parte do protocolo a apresentação. Eu sempre aviso antes de liberar aqui minha imagem, né? Eu brinco, mas é verdade, para que ninguém se assuste, tá? Ok? E tenha mais tarde insônia ou pesadelos, tá? Então, aqui avisando que eu vou liberar minha imagem, tá? Do professor Robson José Silva de Santana, tá? Professor executor aqui do Grupo C Educacional, tá? Desde 2012, sou professor, né, presencial e a partir de 2017, tá, como professor executor. Tá? Claro, minha caminhada não começou aqui no Grupo C, só para que logo de abertura vocês
né? Já, tenho esse conhecimento, né? Tá? Da minha trajetória aqui no grupo, né? Entrei em fevereiro de 2012, tá? No presencial, e em 2017, tá? Tendo uma oportunidade, né? Passando por um processo seletivo, tá? Os coordenadores, com a banca, como também foi lá no presencial, né? Também um processo seletivo ali com a banca, né? Professores já da casa, né? Coordenadores, tá certo? Então, pedagogos, a gente fez um processo lá, tudo certinho, contratado, e agora em 2017 também. Já em 2017 foi em agosto, né? Agosto de 2017. Para cá, tá? Como professor executor do grupo. Por que eu falo grupo C educacional, pessoal? Porque temos aqui, onde eu iniciei, né? Era Maurício de Nassau, né? Peguei essa caminhada logo após, se tornou Uninassau, né? Centro universitário. Aí fora, né? Hoje, Centro Universitário, Uninassau. Né? Temos a Unidigit, né? Temos que a Uninambu, que antes era Joaquim Nabuco, né? Depois tornou-se também o Centro Universitário. Aí temos o NAMA aqui, né? A Unifael, tá? E outras aqui instituições. Por isso eu digo grupo ser educacional. São várias instituições. E aqui temos, né, a grande satisfação e alegria de trabalhar, né, com os cursos de contábeis, curso de administração e o curso de economia, né? A minha formação, pessoal, eu tenho duas graduações. Eu vou falando um pouco aqui e me apresentando, tá? É... Aqui um comentário. Islane falando aqui, fico mais tranquila, tal, comentando, pronto. Tranquila, Islane, aqui de Caruaru, Terra do Forró. Bom, pessoal, eu aqui no grupo, tá? Como eu falei, 2012, né? Perdi aqui um pouquinho o raciocínio, fui ler aqui o comentário, mas tranquilo. Deixa eu ver. Sim, concurso de contábeis, economia, né? E lembrei agora, contábeis, economia e administração. Bom, a minha primeira graduação, pessoal, foi em geografia, né? Eu fiz licenciatura em geografia, tá? Eu poderia ser bacharel, né? Ou licenciatura, bacharelado ou licenciatura, né? Até o quarto período, as mesmas disciplinas. Do quinto período, você tem que escolher, né? Ou licenciatura ou bacharelado. Aí eu pergunto, vocês sabem a diferença, né? Vocês aqui, todo mundo aqui, os três, né? Os três cursos aqui, vocês serão futuros bacharéis, né? Ah, professor, quando eu terminar, eu vou ser contador. Fora o pessoal de contábeis, não. O pessoal de contábeis, para se tornar contador, tem que fazer o exame de suficiência. Quando terminar, vai ser bacharel. O pessoal de economia e administração não tem o exame de suficiência. Concluir, não deve nada, pega o certificado, porque o diploma sai por 6 meses, um ano, né? Mas pega o certificado, que tem validade por 2 anos, que é o tempo, né? Mais que suficiente para sair o diploma, dá entrada no seu conselho e aí já se torna, né, economista, já se torna administrador. Pessoal de contábeis, não. Concluiu, tá? Aí vai se tornar bacharel. Para se tornar contador ou contadora, tá certo? Vai ter que fazer o exame de suficiência, ter ali a sua aprovação. No decorrer das aulas, eu vou explicar um pouquinho. Até porque terei outros momentos, viu? Pessoal de contábeis, tá? Vamos nos encontrar, assim, eu espero, fica a torcida, né? Em outras disciplinas. Pessoal de ADM e economia, não, só nas disciplinas gerenciais, como essa. Vocês terão a disciplina de análise das demonstrações agora, a análise de custo, né? A administração financeira e orçamentária, tá? Então, são disciplinas aí gerenciais. Provavelmente, né? Pode ser que trabalhe ou não comigo, mas são essas disciplinas que eu encaro os três cursos. Já o pessoal de contábeis, não, vão me ver muitas e muitas vezes, tá certo? Bacharelado em ciências contábeis não pode ser. Não, não, não. Licenciatura, amigão, bacharelado é mais para a área de pesquisa. Isso, José. O bacharel, né? Ele vai. Porque todos vocês aqui, José, já são pesquisadores, tá certo? Já são pesquisadores, tá? Agora, quando concluir, José, perfeito, vocês terão título de
pesquisador, tá? Então, quando eu fiz geografia, se eu escolhesse ser bacharel, eu teria o título, né, no final de pesquisador. Perfeito, José. Eu tenho um título. Agora vocês são pesquisadores. Quando concluir todos vocês aqui, vocês serão o quê? Pesquisadores. E licenciatura, viu, José? Perfeito. Já viu isso aí também? Para ser professor, tá? É o título. Aí eu brinco muitas vezes com alguns colegas, né? Que eu não estou professor. Eu sou professor porque eu tenho o título. Eu brincando com eles, tá? Mas é uma brincadeira que o fundo é de verdade, tá? Ok? Porque muitos fazem, termina, por exemplo, a administração, faz uma pós, aí é especialista naquela área, tá? Administração da produção, administrador financeiro, um exemplo, pessoal da administração, beleza. Mas, por exemplo, não é só o pessoal da administração, pessoal, qualquer curso. Mas para tornar professor mesmo, é preciso pagar uma disciplina por fora, tá certo? Ou fazer o mestrado. Aí já o mestrado é mestre, aí, beleza, já tem o título, tá? Mas especialização para que realmente você possa ter, né, chamar esse título chamado de professor, né, no papel, vamos dizer assim, tá? Encarar disciplinas como metodologia científica, tá certo? Aqui, pô. Eu, quando eu fiz, né, uma das minhas pós-graduação, né, especialização, já tendo o título de professor, que eu fiz licenciatura, no quinto período, eu decidi, não, eu falo demais, eu gosto, né, de trocar ideias, né, levar informações, também obter informações, eu acho que minha linha é essa. Aí decidi fazer licenciatura, viu, José? Aí sim, terminei, né, concluindo 4 anos o curso de Geografia, licenciatura em Geografia. Então, eu tenho um título de professor de Geografia. Tá? Mas por ter feito licenciatura e metade do curso foi sobre metodologia científica, então eu posso dizer que eu tenho realmente título de professor. Bacharelado é título de pesquisador. E aí, logo após fazer geografia, tá? Eu fui fazer contábeis. Foi terminando geografia, entrando logo em contábeis, tá? Aí foram 5 anos, viu, pessoal, contábeis? Na minha época eram 5 anos contábeis, 10 períodos. Depois passou para 4,5, hoje é 4. Tem algumas grades que traz 3 anos, né? Tá? Mas na minha época, 5 anos, 10 períodos. Aí eu sou bacharel em ciências contábeis. Tá? Mas além de bacharel, eu também tenho o meu CRC. Eu sou contador. Tá? Na minha época, não tinha, né, esse exame de suficiência. Como, né, o pessoal da ADM, Economia e outros cursos. Termina, pega o certificado, dá entrada no conselho, ou já tira lá, eu costumo dizer, a habilitação, né? A carteirinha, né, da classe. Hoje não, o pessoal de contábeis tem que fazer o exame, tem que ser aprovado para se tornar contador ou contadora. Tá certo? Então, pessoal, esse foi agora sim, meu terceiro curso agora. Aí fiz, né, 5 anos. E agora, puxando, né, consegui ali por conta, né, de eliminar algumas disciplinas, aí trazendo agora para 2 anos e meio, tá? Concluindo agora o curso de administração. Terei no meu currículo agora também, tá? Sendo bacharel também, ainda não concluí, estou concluindo, né, bacharel em administração, né? Bacharel, né? Em ciências da administração. Para quem não sabe, o pessoal da ADM está estudando uma ciência, viu? Ciências econômicas, ciência da administração e ciências contábeis. Tudo faz, né? Todas essas 3 cursos são ciências. Aí vem a pergunta, porque, sim, pessoal, aí concluindo agora, essa mais uma graduação no meu currículo. Aí tem algumas especializações como contabilidade e controladoria, né? Aplicado mais ali ao setor público, porque eu também sou servidor público, eu trabalho com finanças públicas, além de docente, né? Eu tenho um trabalho técnico, né? Trabalhando ali com finanças públicas, não sei se você já ouviu falar, para ter uma ideia, né? Que seria a parte. Finanças também é uma ciência, viu, pessoal? Uma ciência que estuda o quê? Dinheiro, né? Aí tem finanças públicas, o erário público, o cofre público, e finanças empresariais, né? Tá? Aí, no caso, eu trabalho com finanças públicas, né? Eu trabalho com PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? LOA, tá? Lei Orçamentária Anual. O pessoal de contábeis vai ver bem isso lá na frente com
contabilidade aplicada ao setor público. O pessoal da ADM também vai ter uma disciplina específica, vendo um pouquinho essa parte, né? Setor público. Opa, José, sou licenciado em matemática, professor. Me especializei em matemática, educação financeira, né? Você, José, ADM ou contábeis, né? Ah, decidi fazer contábeis, estou vendo aqui no final. Pronto, vai ajudar muito. Mesmo matemática não tendo, tá certo, nada a ver com contabilidade. Agora, eu preciso da matemática, ela ajuda, tá certo, as ciências contábeis. Eu vou explicar agora, viu, José? Mas, né, quem tem uma afinidade com matemática tem uma boa um bom entrosamento com a contabilidade, viu? Mas que massa, que massa. E acabei me apaixonando pela área de finanças, né? E com isso, pronto. Então, estamos na mesma linha. Eu só não fiz matemática, viu? Eu primeiro fiz geografia e depois, quando entrei no serviço público, eu vi a necessidade de trabalhar, ter outra graduação, ou direito, né? Ou contábeis. Como eu vi que direito seria a parte só de leis, né? Tá certo? E eu vi que a parte contábeis, além das ciências contábeis, o controle patrimonial, eu também teria que entender um pouco de leis. Então, como eu gosto sempre de ampliar mais meu conhecimento, eu disse, não, estou fazendo contábeis. E não me arrependo, né? E hoje eu estou aqui, tá certo? Mas aí cuidei de fazer, viu, José? Também, turma, outras especializações, como direito financeiro, tá? Sobre finanças, né? Outras especializações, direito constitucional, direito administrativo, porque tudo isso eu trabalho, né? Eu preciso desse conhecimento. Então, claro, eu dei de me especializar. Direito administrativo, direito constitucional, né? Finanças, direito financeiro, tá? Okay? Mas puxando aqui para a nossa área, em cima da contabilidade, né? Que foi minha primeira especialização dentro de contabilidade e controladoria, né? Tá? Ok? Onde eu me especializei. Tá, turma? Então, um pouquinho aí sobre minha caminhada acadêmica e, no caso, na docência, eu comecei em 2005, tá? Chamei para a disciplina gerencial chamada análise de custo, pode ser, né? Tudo indica que eu, né, irei encarar, né, essa disciplina junto com vocês, tá? Que, por sinal, custo é paixão número um, né? Essa disciplina também, mas custo é a paixão número um, tá? Com a turma justamente de ADM, né? Eu me lembro, 13 de agosto de 2005, né? Onde iniciei a minha caminhada acadêmica, né? Como docente, tá? Em 2005, no presencial. Em 2010, para encerrar agora no currículo, pessoal, em 2010, eu comecei a minha caminhada no EAD, tá? Na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no EAD, né? Na UAB, a Universidade Aberta do Brasil, né? Na Universidade Federal Rural de Pernambuco, com o curso de BAP, Bacharelado em Administração Pública, né? Como no meu currículo tinha contabilidade e controladoria, né? Servidor, né? Ali trabalhando já há um bom tempo em serviço público, né? Então o currículo foi legal, fiz o processo seletivo, né? Aí tem a prova de títulos, aí eu consegui aí trabalhando lá comecei como tutor em 2010. Então esse universo acadêmico, né, à distância, eu comecei em 2010. 2005 presencial e em 2010, né, o EAD, tá? Como tutor, tá certo? Aí até mais ou menos 2014, aí depois como executor e agora em 2017 também como executor aqui no Grupo C Educacional. Aí lá trabalhando várias disciplinas de contabilidade, também disciplinas como de finanças, né? Finanças públicas, lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, como tutor. Aí eu sei como né, essa caminhada, né, esse trabalho como tutor, só que lá era light, né? Era uma ou duas disciplinas. Aqui não, nosso número de alunos era menor, aqui os nossos tutores, ó, tá? O desafio é bem duro, né? Porque são várias disciplinas, né? O número de alunos são bem maiores. Aí eu digo, são guerreiros, viu, nossos tutores. Né? E é um quadro de profissionais, assim, pessoal, bem, bem rico, tá? Nossos tutores aqui. Então, explore bastante nossos tutores, aproveitando aqui, para tirar as dúvidas de vocês. Eles tentam ser o mais rápido possível nas respostas. Claro, eles não são detentores de todo o conhecimento, quando eles estão com dúvidas, tá? Eles
procura, né? E tem o nosso canal também. Vocês não têm o Fale com o Tutor, né? Nós temos também ali professor executor e tutor para a gente trocar. Além disso, eles têm também o nosso WhatsApp para a gente sempre trocar figurinha. O importante é que vocês não fiquem com dúvidas. Qualquer coisa, recorram aos nossos tutores, tá? Futuros pesquisadores, né? Na verdade, vocês já estão trabalhando, né, para se tornar pesquisadores, futuros bacharéis. Bom, pessoal, me apresentei, tá? Já que vocês não me conhecem, então, já desde 2012 no presencial e 2017 aqui no Grupo C Educacional, trabalhando várias disciplinas, trabalhando com o pessoal da ADM, contábeis, principalmente contábeis, né? Economia, pessoal de engenharia da produção, né? Com a disciplina de gestão de custos industriais, os cursos de gestão, né? Gestão comercial, gestão financeira, tá? Gestão hospitalar, então vários cursos de gestão. É um curso de administração, só que o período é menor, né? Lá de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Então, também ali professor nos cursos de gestão. Tá? Pessoal, nossa disciplina, análise das demonstrações contábeis. A gente vai fazer uma análise de quem? Das demonstrações contábeis. Então, já de início, antes de eu começar a falar sobre análise das demonstrações contábeis ou financeiras, é a mesma coisa. Veja, eu posso chamar de análise das demonstrações, tá? Eu posso chamar análise das demonstrações financeiras, eu posso chamar de relatório contábeis, relatórios financeiros, é tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Pode ser, em alguns momentos eu chamo aqui de relatórios, mas eu estou chamando de, é a mesma coisa de demonstrações. Contábeis, financeira, é tudo a mesma coisa, tá? Então, antes de eu falar, é o estudo da situação financeira e patrimonial de uma empresa ou entidade, né? Tá? Porque quando eu falo demonstrações, tem tanto na área empresarial como também pública, tá? Temos, né, os demonstrativos, né, as demonstrações, né, aplicadas ali no setor público, como balanço orçamentário, tá? O próprio balanço patrimonial, balanço financeiro, fluxo de caixa, tá? Demonstração econômica, demonstrativo econômico, tá? Então, tanto na área empresarial como pública, tem esses demonstrativos, tá? Tem esses relatórios. Então, em resumo, né, a análise das demonstrações contábeis, ela consiste no exame detalhado, tá, dos dados, tanto financeiros como econômicos, ali disponíveis, né, objetivando extrair, né, ali o interesse das demonstrações, né, desses relatórios contábeis, é do quê, né? Extrair informações, né, que servirão para tomada de decisões. Então, eu preciso ter esses relatórios, que ali tem dados, informações, no qual o usuário vai extrair essas informações, tá? E ali aplicar a técnica a técnica, né, de análise das demonstrações para obter, né, ali informações sobre a situação financeira e econômica da empresa. E daí, né, tomar a sua decisão, o usuário da informação. Então, vamos lá. Análise das demonstrações. Né? Repito aí, quando a gente fala da análise das demonstrações, é um estudo da situação financeira e econômica da empresa, seja pública ou privada, tá? Certo? Que consiste ali no exame detalhado dos dados, tanto financeiros como econômicos. Então, tenho as demonstrações, vou ali, eu quem? O usuário da informação. Tá? Pode ser o administrador, pode ser o economista, pode ser o acionista, pode ser uma instituição financeira, tá certo? Pode ser ali um investidor, bom, não interessa. Ele ali pode ser o pessoal de contábeis, que é o pessoal de contábeis que gera essa informação, que a gente vai explicar isso para vocês, todo passo a passo. Pessoal, porque não adianta eu adentrar aqui, tá, e falar já sobre a disciplina e sobre porque o que é que traz essa técnica contábil? Ela traz indicadores ou índice, tá, financeiros e econômicos, como, por exemplo, índice de liquidez, índice de endividamento, é isso que a gente vai estudar. Índice de rentabilidade, de atividade. Então, temos 4 tipos de índice, mas não adianta trabalhar esses índices, que são ali fórmulas, tá? Mas como é que eu vou alimentar essas fórmulas? Através de dados, informações que eu vou extrair
né? Porque qual é o objetivo justamente dessa técnica? Né? Extrair informações que vão servir, tá? Vão servir, tá? De base para a minha tomada de decisão. Então, o usuário, para que ele possa, tá? Tomar uma decisão sobre esses dados, tá? Sobre essas informações, ele tem que saber fazer a leitura. É como, por exemplo, uma música em inglês, uma música em espanhol. Eu posso até gostar do ritmo, né? Ali da música, tá? Okay? Mas muitas vezes eu não entendo nada o que traz, tá certo? Aquela música, porque eu não sei, né, inglês, eu não sei alemão, eu não sei francês, eu não sei espanhol. Então, para que eu possa entender e ter ali uma interpretação sobre aquela letra, aquela música, eu tenho que fazer a leitura, tenho que saber fazer a leitura. Tá? Então, aqui fazendo analogia, tá, pessoal? Aqui é a mesma coisa, tá certo? Okay? A análise das demonstrações, pessoal, fazendo uma outra analogia, nada mais é do que um relatório, né, médico. Nada mais é do que aquele exame médico que a gente faz para saber como está a glicose, o colesterol, né, a glicose clicada, né? Eu digo isso porque são os exames que eu sempre estou fazendo, né, três vezes para acompanhar a minha glicose, principalmente que a família, né, tem problema de diabetes, hipertensão. Aí eu sempre procurei cuidar um pouco da saúde, mas andei um pouco relaxado aí agora dos tempos para cá, aí eu estou trazendo isso como analogia para que vocês possam entender. Então, para que eu saiba que eu estou bem, mas eu chego ali, pego ali meu dedinho, tiro o sangue e faço o exame, né? Tá? Na minha glicose. Aí eu vejo ali, ela está alta. Não estou sentindo nada, mas ela está alta. Então, através daquela leitura, eu vou tomar uma decisão. Qual é a minha decisão? Cortar mais o açúcar, né, carboidrato, né, que o nosso organismo, né, transforma em açúcar, mas para eu chegar ali, eu tenho que ter um dado, eu tenho que ter uma informação, fazer a leitura, a interpretação e depois a tomada de decisão. Então, quando você chega no consultório médico, vai falar para você está bem aparentemente, né? Não está sentindo nada. Beleza, eu vou, mas para que eu possa dar um diagnóstico, tá certo? Para que eu passe algum remédio, algum tratamento, eu tenho que ter essa informação. Tá? Então, ali ele passa naquela bateria de exame, você chega ali e vai fazer a leitura. E ali, através da leitura, sua interpretação. E ali ele vai dizer se você deve tomar remédio ou não. Mas, professor, doutor, não sinto nada, estou bem. Mas suas taxas estão um pouco alteradas aqui. Quando você dá uma carreirinha daqui para ali, você se sente cansado? Doutor, realmente dá um cansaço. Só que eu tranquilo, né? Parado, estou assim, se eu correr, para subir uma escada, ó, por quê? Seu colesterol está alto, tá certo? E outros dados. Mas o médico só chegou àquela conclusão, pessoal, através de dados, através de informações, que foi através do exame. Trazendo para cá, para o nosso universo, então, para eu saber como é que está a saúde daquela empresa, tá certo? E a saúde financeira também pessoal, tá, pessoal? Não é só de forma jurídica, não, também pessoal. Eu tenho que fazer esse levantamento, tá? Então, para que eu possa extrair aqueles dados, aquelas informações, para que o usuário faça a leitura, interpretação e aí a tomar decisão, eu tenho que ter o conhecimento. E o conhecimento primeiro de quem? Das demonstrações. Então, nosso primeiro contato aqui da aula de hoje, talvez um pouco da próxima, tá? Por isso que eu falei lá atrás, antes de gravar, mas aqui eu vou deixar registrado, né, na nossa gravação, tá? E promessa é dívida, tá? Só se acontecer algum imprevisto. São 4 encontros, tá, pessoal? Institucionais. Mas já deixo aqui, e graças a Deus, já há um bom tempo eu venho conseguindo, principalmente com essas disciplinas gerenciais, boa parte, algumas disciplinas não precisam, 4 encontros é o suficiente, né? Mas às vezes o aluno pede, a gente puxa uma, dependendo do corre-corre, né? Da disponibilidade, mas aqui eu faço questão, que é uma disciplina gerencial, né? Como administração financeira, como análise de custos, trazer 5 encontros, 4 institucionais e o quinto extra, tá? É uma cortesia minha para que a gente possa conversar mais, trabalhar mais durante as aulas. Eu nunca só gravo 50 minutos, uma hora. Vocês vão ver que eu trabalho muito mais do que uma hora. Também eu puxo 2 horas, que aí já fica cansativo. Mas puxar ali 1h15, 1h20, tá?
A gente tem muito para conversar, muito para apresentar aqui dentro de conteúdo. Né? E eu tento trazer, tá, pessoal? Você sabe que a administração tem conhecimento contábil para entender. Perfeito, Pablo. Principalmente vocês que vão tomar. Porque o papel do contador é gerar informação através desses demonstrativos, tá? E auxiliar na tomada de decisão, pessoal de contábeis, tá? Mas o usuário, como exemplo, vocês, futuros administradores, tá? Como é que vai tomar uma decisão se você não sabe fazer a leitura desses relatórios? Tá certo? Ok? Você tem que saber fazer a leitura, porque quem vai tomar a decisão são vocês, futuros gestores. Tá? Futuros gestores. Então, vocês sempre vão encarar, tá? Esses relatórios, principalmente, né, que é o nosso foco aqui, pessoal, balanço patrimonial e demonstrativo de resultado. Será que todo mundo aqui conhece um balanço patrimonial? Né? O que seria esse balanço? O que é balanço? Que vem do nome balança, tá? Da Ulis Balança. Eu vou explicar aqui para vocês. Tá? E o demonstrativo do resultado. O que quer dizer resultado? Logo, o nome está deixando claro. Resultado é para saber se deu lucro ou prejuízo. Então, lá eu tenho as famosas contas de resultado, que é receita e despesa. Contas patrimoniais. Então, tem as contas patrimoniais, que tem a ver com patrimônio, bens, direitos e obrigações. Então, é isso que a gente vai apresentar já de início hoje para vocês, tá certo? Para que primeiro vocês entendam. Aí sim, já no segundo encontro, eu vou adentrar no universo das demonstrações contábeis. Tá? Das demonstrações contábeis. Desculpa, da análise das demonstrações contábeis. Tá? Porque ali a gente vai ver os indicadores mais utilizados nessa técnica. Tá? Deixando também aqui já ciente que as demonstrações contábeis é outra técnica contábil. São 4 técnicas contábeis. Tá? Principalmente o pessoal de contábeis aí, né? Tá? Ok? Que vai encarar aí suas disciplinas, né, específicas, já de cara, são 4 técnicas. E o pessoal da ADM tem que entender, tá? Não vai trabalhar essas técnicas, tá certo? Mas você tem que entender quais são e como é o processo, que eu vou aqui explicar passo a passo para vocês. Pessoal, o que trazer o conteúdo e, vamos dizer assim, entre aspas, jogar é fácil. A aula é rapidinho, tá? Tá certo? Eu poderia já aqui trazer, mostrar aqui o material para vocês. Eu poderia já chegar aqui, falar aqui, por exemplo, tá? Aqui esse material mesmo. Análise das demonstrações, né? Análise das demonstrações, ó, que eu já falei, extrair informações úteis, né? De quem? Ó, úteis de quem? Das demonstrações contábeis. Como é que eu vou extrair informações das demonstrações se eu não conheço as demonstrações, tá? Por exemplo, se eu trouxer aqui, ó, vamos ver, ó, como são as coisas. Caixa onde está o dinheiro da empresa. Vocês acham? Vamos fazer aqui só uma curiosidade, rapidinho aqui. O caixa para vocês, onde está o dinheiro da empresa, seria uma origem de recurso, uma fonte de financiamento, ou seria uma aplicação de recurso? Repito, caixa. Fique à vontade, pessoal. Aqui não é que está certo ou está errado, não. Eu quero ver só, né, o conhecimento de vocês, a opinião de vocês, dentro do conhecimento de vocês, tá? Deixando claro, pessoal, que vocês não são obrigados a chegar aqui, tá? E ser detentores de um conhecimento, não, viu? Até porque se fosse, não estava pagando, né? Não estava investindo aqui, né, em conhecimento, ok? Já é direto com especialização, né? Eu estava virado aí no mercado de trabalho. Tá? Aqui o momento, né, do professor é pegar vocês, que é um diamante, tá? Ok? Um mineral aí bruto, e cabe ao professor aqui agora lapidar, tá? Para que você já tenha um valor, tá, altíssimo ali no mercado. Mas cabe a gente aqui lapidar, que é justamente o conhecimento que vocês têm, né? Deixar ele bem, tá certo? Bem trabalhado, para que, né, esse valor, o valor, tá, vocês aí no mercado seja maior. Então, esse é o papel. Então, aqui ninguém quer a resposta certa. Aqui é o momento da gente participar e, através dessa participação, evoluir. Eu costumo dizer que o aluno, geralmente, ele não erra, ele evolui. Tá?
Ah, eu errei, professor. Não, você não errou. Você evoluiu. Houve uma resposta aqui equivocada, tal, mas através daquele, entre aspas, erro, é que você vai evoluir. Através daquela sua participação, você vai evoluir. Então, pessoal, por favor, fiquem bem à vontade, para que as nossas aulas fiquem participativas, dinâmicas. Eu preciso dessa participação. Tá? Até porque não tem por que ter vergonha, porque no presencial o cara levanta a mão, fala, aí a pessoa, o colega olha ali, né? Aqui não, né? Lá dentro está todo mundo escondidinho. Tá? Então, por favor, participem. Tá? Então, a pergunta é, aquela resposta. Caixa, o caixa da empresa, o caixa, ele é um bem da empresa, é onde fica o dinheiro. Para vocês, o caixa seria uma origem de recurso, né? Origem de recurso. Uma fonte, porque para ter aplicação tem que ter origem, né? Ninguém aplica nada, ninguém investe nada sem uma origem, tá? Então, o caixa para vocês seria uma origem de recurso, né? Ou fonte de financiamento. Fonte de financiamento e origem de recurso é a mesma coisa, tá? Ou seria, neste caso, uma aplicação. Origem de recurso ou aplicação, no caso, investimento. O que é que vocês acham? Para vocês, ó, por que eu estou chamando isso? Para mostrar a importância da gente conhecer as demonstrações, tá? Principalmente que é o nosso foco, balança DR, e eu não vou deixar de fora fluxo de caixa. Eu vou também trazer a apresentação e análise do fluxo de caixa, tá? Que são os três demonstrativos importantíssimos. Pessoal, alguém vendo aqui, pode ser que esteja lendo, tem aqui escrito Festival, tá? Artesanal, né, de cerveja. Aqui, hoje em dia, deu uma cortada boa por conta do meu triglicerídeo, ácido úrico, está um pouco alto, aí deu uma cortada. Eu gosto de vez em quando, Carlosinho, tomar uma cervejinha, tá? Mas deu um tempo para cá, estou dando uma cortada. Mas, bom, quem vê aqui está escrito cerveja, mas eu estou bebendo água, viu? Às vezes é água com limão ou água com vinagre, né? Orgânico, tá? Acho que alguém diga alguma coisa. O esposo está tomando cerveja, né? Mas pode ver o líquido, tá certo? Está escrito, mas é meu copinho aqui do coração, tá joia? Ele traz ali mais ou menos 400 ml, tá joia? Bom, pessoal, e aí? Deixa eu ver o que é que vocês estão trazendo aqui para mim. Origem, origem. Ninguém se arriscou em suspense, né, Vanessa? Ninguém aqui arriscou aplicação, não, investimento, não. O caixa ser uma aplicação e não uma origem, né, um investimento. Ninguém quer arriscar, não. Eu estou dizendo que é certo, não. Eu quero ver quem é corajoso, porque eu diria, aí vem a Ana aqui, a aplicação. Eu quero ver os corajosos aqui. Eu vou sair, né, daquela zona de conforto, todo mundo dizendo origem, né? Não, pessoal, porque quando eu estou participando aqui com vocês, eu gosto sempre de, né, daquelas divergências. Ah, não, porque origem não tem aplicação, porque aí fica bem, né, dinâmico, né? Mas não, pessoal, fica à vontade, tá? Mas ao ver Maria dizendo origem, né, eu nem opinei. Mas não, tem que dizer, pessoal, participe. Aqui é o achismo, como eu falei, tá? Certo? Então, veja, pessoal, porque eu sempre nas minhas aulas, normalmente o caixa. Eita, bati aqui, desculpa, pessoal. A Amanda traz aqui para a gente. Normalmente, o caixa da empresa são valores menores, certo? Que cobrem, né, pequenos gastos, né? Geralmente, algumas despesas pequenas. Você está certa, Amanda, certíssimo. Tá? O caixa, né, uma das funções do caixa, tá? Seria justamente cobrir esses pequenos. Só que o caixa tem um o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa que ele traz, não é só a questão só do caixa em si, tá? Como você apresentou aqui, Amanda. Temos também banco, conta movimento, conta banco e aplicações financeiras de curto prazo. Tudo isso faz parte do disponível, disponibilidade da empresa, entendeu, Amanda? Aí entra também o caixa, mas o caixa em si, tá? Ele, uma das suas funções ali seria cobrir justamente pequenos gastos, tá? Entre esses gastos que você traz aqui, despesas, certo? Ó, Pablo, sendo contra,
Olha, Pablo, eu já digo, olha, cuidado, viu? Mas você, que você encontra a maioria, pode ser que você aí saia perdendo. Olha, olha mesmo. Tem um tempinho aí, tem 10 segundos para mudar de opinião, viu, Pablo? Bom, pessoal, mas é isso, Amanda, tá? Agora, quando a gente fala de demonstrativo dos fluxos, né, no plural, que são, né, dois métodos de caixa, aí algo é mais ampliado, entendeu, Amanda? Mas a gente vai ver isso aí com vocês, tá? Se Deus quiser. Temos tempo aí. Bom, turma, por que eu chego, sempre trago isso aqui para vocês, né? Essa pergunta, né? Para mostrar a importância que, de primeiro, a gente rapidamente ter sobre as demonstrações. Eu tenho que entender a sua estrutura. A gente não vai detalhar, porque não é o momento, né? E né, puxa um pouco mais de tempo. Eu tenho que detalhar a parte dessa técnica contábil chamada análise das demonstrações, tá? Mas eu tenho que conhecer as demonstrações, porque é de lá que eu vou extrair informações, os dados, para lançar onde? Aqui, ó. Lançar onde? Aqui, ó. Por exemplo, temos a análise vertical, a análise horizontal, tá? Temos, como eu já citei aqui, né, um dos nossos assuntos, além da análise vertical, a análise horizontal, nós temos esses indicadores, liquidez, endividamento, rentabilidade, atividade, tá? Então, para que eu possa, como por exemplo aqui, ó, de liquidez. Veja, eu vou ter que ir lá no balanço patrimonial. Primeiro, eu tenho que saber de onde é esse estoque de ativo, passivo, né? Circulante, não circulante. O que é RLP, Robson? Danado é isso. Aí, veja, como é que eu vou adentrar num assunto desse? Jogar uma fórmula só para vocês decorarem? Tá? Se você não tem o conhecimento da estrutura. Se você não tem o conhecimento da estrutura, vai ficar algo decoreba. Eu tenho que entender, né, de onde eu vou extrair essas informações, tá? E da sua resposta, qual vai ser a conclusão? Qual é a conclusão? Deu para entender, turma? Então, RLP, para não ficar no suspense. Realizável a longo prazo. Porque eu tenho também um tal de ELP. ELP. Cadê ele aqui? Deixa eu ver se está aqui. Não estou achando aqui. Mas, bom, tem o RLP, que quer dizer realizável a longo prazo. E temos o ELP, que quer dizer exigível a longo prazo. Onde é que está presente esse realizável e o exigível? É isso que a gente tem que mostrar para vocês, né? Agora, no início, aí sim. Cara, porque, pessoal, quando eu chegar nesse momento aqui, tá? Desses indicadores da análise vertical e horizontal, tá? E desses indicadores, que é o nosso conteúdo, é bem rápido. Vocês vão ver, é bem rapidinho. E por que vai ser rápido? Porque eu já tenho conhecimento da estrutura. É só mostrar aqui as formas, que não é para decorar, é para entender, tá certo? Ok? Temos 4 em relação à liquidez, temos umas 4 ali em relação a endividamento, né? Temos umas 5 ou 6 ali em relação à atividade, rentabilidade. Então, assim, dentro do clássico, né? Dentro do clássico. Então, quando eu já trago esse conteúdo, tendo como base as demonstrações, aí vocês vão ver, ó, é bem rápido. O que demora realmente um pouquinho dentro, né, do nosso conteúdo aqui visto é a parte das demonstrações. Robson, né? Se quando eu como oportunidade estudar, né, em cima de literaturas, livros, né, falando sobre a análise das demonstrações, eu vou ter essa oportunidade de ver as demonstrações, vocês vão ver. Né? Na maioria, não vou dizer todos, mas na maioria dos livros, né, dessas literaturas, tratando sobre essa técnica, análise das demonstrações, vocês vão ver que no primeiro capítulo, no primeiro assunto,
ele traz primeiro falando sobre as demonstrações, principalmente o balanço e a DR. Principalmente porque, ó, esses indicadores aqui, pessoal, eles estão em cima justamente do balanço patrimonial, né? Estou visualizando aí o material, né, pessoal? Eu mudei agora de tela, todo mundo está vendo aí no momento que eu mudei de tela, né? Estão vendo aí, por favor? Só para ter uma. Sim, né? Pronto. Valeu, Islane. Valeu, José. Então, pessoal, esse aqui, essa estrutura, o balanço e a ADR, demonstrativo do resultado, é o nosso foco. Fora esse, também temos, né, o famoso fluxo de caixa. Tá? O famoso fluxo, né, o demonstrativo, né, aqui, ó, dos fluxos de caixa. Okay? Vai também mostrar um pouco da estrutura para que vocês possam ter essa base. O pessoal de contábeis, ó, vai ter muitas oportunidades de ver bastante detalhes sobre esses demonstrativos. Eu trago os três, que são os três principais, e vou mostrar a vocês por que os três principais. Porque um fala sobre o controle patrimonial e financeiro da empresa, tá? Que é o balanço. O outro traz sobre o desempenho da empresa, né? Onde ali ele apresenta a função econômica, né? Saber se a empresa deu lucro ou prejuízo, é o confronto da receita e a despesa, que nesse caso é a DR, tá? E o outro é a situação financeira. Então, veja, saber, né, a entrada e saída de dinheiro. Então, veja, cada demonstrativo ele tem ali o seu foco. Saber a situação financeira e financeira, né? O pagamento e o recebimento à vista, que é o fluxo de caixa. O outro, desempenho da empresa, tá? Que é a ADR, saber se a empresa deu lucro ou prejuízo. Aí temos receita e despesas aqui pelo regime de competência, tá? Durante aquele período, sem perder o lucro ou prejuízo. E outro, saber como é que está o controle patrimonial e financeiro da empresa. Aí já é o balanço. Esses são os três principais. Mas existem outros demonstrativos, Robson? Sim. O DMPE, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Tá? Temos a DRA, demonstração do resultado, tá? Abrangente, a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, DLPA, demonstrações do lucro ou prejuízo acumulado, ok? DVA, demonstração dos valores adicionados, tá? Cadê a DVA aqui? Demonstração do valor adicionado. A gente vai explicar um pouquinho dela, mas nosso foco são esses três, tá? Principalmente o balanço patrimonial e a demonstração do resultado. E por quê? Porque ele traz justamente informações aqui sobre esses indicadores, né? Principalmente quando a gente faz análise vertical, ó, veja que aqui nós temos um balanço. E a análise horizontal, que aqui eu trago como exemplo, né, uma DR, né, um exemplo aqui de uma conta lá da DR de receita, que no caso seriam as vendas. Tá? Então, vamos voltar aqui para a pergunta sobre o caixa, né? O que é que a gente falou sobre o caixa? Caixa é uma origem onde está o dinheiro, né, da empresa, tá? Como a Amanda foi bastante feliz aqui no seu comentário, normalmente o caixa, tá, da empresa, né, dá suporte, né, justamente cobrir aqueles pequenos gastos. Perfeito, Amanda. Valeu a participação. Tá? Mas aqui, pessoal, matando, né? Quem botou aqui o suspense, né? Alguém botou aqui, cadê quem foi aqui? Suspense, né, Vanessa? Acabando com o suspense, Vanessa. E a partir de hoje, vocês não vão mais, tá, ter essa dúvida, né? Ok? Vamos dizer aí, essa falta de conhecimento, tá? Como eu disse, a partir de agora vocês vão evoluir em relação a essa questão do fluxo do caixa, tá? Se é uma origem ou uma aplicação, aí fica fácil eu apresentar, trazendo aqui esse demonstrativo chamado balanço patrimonial. Balanço patrimonial, porque aqui eu já explico a vocês sobre essa história de origem e aplicação. Pessoal, o caixa, na verdade, lógico, a gente não tem o conhecimento de, né, aquela ideia, e a ideia não é errada, que o caixa, tá?
é onde tem o dinheiro da empresa, é um bem da empresa, tá? Onde tem dinheiro, né? A Amanda feliz aqui trazendo, dizendo, não, onde eu, né, vai cobrir, né, pequenos gastos. Perfeito. Então, a gente entende, sem ter o conhecimento científico, que seria, né? Seria uma origem de recursos, está o dinheiro, uma fonte de financiamento, né? Porque está o dinheiro. Mas, na verdade, não é, pessoal. Não é. Não é, não é, não é. Então, é normal, quando eu não tenho conhecimento, pensar que é uma origem de recurso. Mas, na verdade, não é, tudo. É uma aplicação, viu, Pablo? Viu, Pablo? É uma aplicação, é um investimento. Espera aí, Rocha, dá para explicar? Claro, a gente vai explicar para vocês. Porque o caixa, ele não é uma origem, né? Tem dinheiro lá, mas ele não é uma origem de recurso, já é uma aplicação. Claro, a ordem é primeiro origem, depois aplicação, né? Só existe aplicação, só existe investimento, tá? Através de uma origem, certo? Através de uma origem de recurso. Então, não esqueça, a partir de hoje, tá? O ativo da empresa está aqui. Vocês estão vendo, fica do lado esquerdo, né, dentro dessa estrutura. O ativo da empresa, seja ele, viu, Ângela? Viu, Ana? Tá? Pablo, José, Islane, tá? Caliane, Vanessa, Ângela, tá? Antônio, ok? Jadson. Olha, não esqueçam, toda a turma, vou citar aqui, que eu puxei aqui rapidamente, as últimas participações, né? Mas vocês hoje, né, os 34 participantes que estão aqui, né, representando a turmas de vocês, que são 2.000 e poucos alunos, tá? Que está lá no ambiente, né, no Black, tá? Ok? Esse lado esquerdo, que é o ativo, seja ele circulante ou não circulante, é onde a empresa aplica seu recurso, é onde a empresa investe, seja no caixa, seja no banco, seja em imóveis, seja em veículos, seja no estoque, tá? Não interessa. O que tiver aqui no ativo, seja ele circulante ou não circulante, que eu vou explicar depois sobre isso, e quem viu contabilidade aplicada já tem uma ideia dessa história de circulante e não circulante. O Zé Tassiano deve ter dito essa história de curto prazo e longo prazo. Mas eu vou, né, refrescar a memória de vocês, tá certo? E quem não sabe, não teve a oportunidade de ver a disciplina, a gente vai, tá, trazer esse conhecimento, tá certo? Então, não, meu amigo, já o capital social, tá? Isso, Vanessa, para aplicar, para investir, essa é a lógica. Eu tenho que ter o quê? Origem de recurso ou fonte de financiamento. Meu amigo Jadson, veja, o capital social, quem teve contabilidade, base, contabilidade aplicada, né, já tem ciência. Quem não teve, eu vou mostrar, é claro. Mas, e quem já viu, eu vou recapitular. Mas quem já viu lá em contabilidade aplicada, viu no conteúdo que tem falando sobre o patrimônio líquido, viu? E vocês devem ter visto que o patrimônio líquido tem quem lá? O capital social, viu, meu amigo? Já lá o capital social, reserva de capital, reserva de lucro, tá? Ações de tesouraria, lucro ou prejuízo acumulado, todas as contas ali do patrimônio líquido, pessoal, faz parte do capital próprio da empresa. Então, vamos lá. Capital social, apresentado aqui pelo colega, tá? Como exemplo, tá? Tá do lado direito, no caso do patrimônio líquido. E o patrimônio líquido da empresa é o quê? Capital próprio da empresa. Capital próprio da empresa. Tá? Já o passivo, pessoal, seja ele circulante ou não circulante, fica o capital de terceiros. Tá? Capital de terceiros. Patrimônio líquido, capital próprio, passivo, seja circulante ou não circulante, capital de terceiro. Então, a partir daí, pessoal, né, nesse momento onde eu, né, observo na estrutura do balanço patrimonial da minha empresa, eu estou vendo onde está presente o capital da empresa. Temos dois, são dois, capital terceiro, que é no passivo, e o patrimônio líquido, capital próprio. Pessoal, é daí, né, que eu vou ter daí é onde está presente a origem dos recursos, ou fonte de financiamento, ou um ou tanto faz.
Então, Robson, você quer dizer que para eu poder aplicar no ativo, seja ele no circulante ou no não circulante, no ativo, né? Ali onde eu faço o investimento, a origem do meu recurso vem do lado direito do balanço patrimonial, do patrimônio líquido, que é o capital próprio, e do passivo, onde está o capital terceiro, é. Então, a origem de recurso, fonte de financiamento, vem daí. Capital terceiro e capital próprio. Capital próprio, patrimônio líquido, capital terceiro, passivo. Mas, Robson, eu lá em contabilidade aplicada, ou vendo aí alguns, como é que se diz? Alguns programas econômicos, e tal, eu observei que no passivo é onde fica a dívida, da empresa, as obrigações. Quando você fala de patrimônio, nós temos bens e direitos que fica no ativo, bens e direitos, bens tangíveis, bens intangíveis, bens corpóreos, que são os tangíveis, bens incorpóreos, que são os intangíveis, tá? E direito, que é tudo que eu tenho a receber, aí a gente entende como coisa boa, fica no ativo, né, Robson? Perfeito. E no passivo, Robson, são as obrigações, São meus deveres. Como é que você diz que é um capital de terceiro, é uma origem de recurso? Vou lhe explicar, vou lhe explicar. Eu lá no ativo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho caixa, tá certo? Para comprar mercadorias. Eu não tenho. Caixa está, ó, fraquinho, Eu não tenho saldo positivo na minha conta banco. Exemplo, como é que eu vou fazer girar o meu estoque? Como é que eu vou vender minha mercadoria sem estoque? Aí, ó, vou obter um capital de terceiro, Eu vou obter uma fonte de financiamento para o meu estoque. Quem é? Fornecedores. Eu vou para o meu fornecedor, compro lá, por exemplo, 10.000 de mercadoria. Agora, a prazo, dizer, tá certo? Tá? Eu vou precisar de 10.000 de mercadorias, tá, oxigenar o meu estoque. Tá certo? Mas eu não tenho recurso agora. Dá para você me financiar? Aí o fornecedor dá. Há quanto tempo? Eu quero ir para, por exemplo, 90 dias. Beleza, dá. Eu tenho recursos aqui, vou te financiar esses 10.000 de mercadoria para 90 dias. Daqui a 90 dias tu me paga. Veja, eu tenho, dentro de 90 dias para vender essa mercadoria, obter caixa, e pagar. Mas, professor, eu vou ter que vender à vista? Não necessariamente, de cara. Eu posso vender para 30 ou 60 dias. Concorda, pessoal? Eu vendo para 30 a prazo, ou 60. Eu não posso vender, por exemplo, para 120 dias, 180 dias, tá? Porque aí passou do prazo de 90. Eu tenho que vender a prazo, um prazo menor de 90. Tá? Então, tenho 90 dias para poder obter, tá certo? Caixa, dinheiro, para poder pagar meu fornecedor. Então, observe que quem está me financiando, é o meu fornecedor, onde eu comprei a prazo. Então, ele é uma fonte de ele é uma fonte de financiamento, ele é uma origem de recurso. Governo, através dos tributos, ICMS, eu estou vendendo uma mercadoria ali de R$ 10, R$ 2 é de ICMS, não é meu. Eu vou ter que ter lá ICMS a recolher, tá certo? No dia 15 de abril, eu tenho que repassar esses R$ 2 para o governo. Mas hoje é quanto do mês, pessoal? Dia 26. É só dia 15 que eu tenho que passar. Então, até lá, esses R$ 2 do governo, eu posso fazer girar dentro do meu ativo. Eu posso pegar esses R$ 2, comprar de mercadoria, por exemplo, tá certo? Comprar mais mercadoria. Eu tenho que repassar no dia 15. Se eu passar depois, eu vou pagar multa, não é isso? Então, o governo, através do tributo, durante esse período, ele está me financiando. Tá? Eu posso obter um empréstimo, financiamento do banco, para oxigenar o meu caixa, por exemplo, tá? Para investir em mercadorias, em imóveis, em equipamentos. Deu para entender, pessoal? Então, aquela ideia que o meu passivo, por ser uma obrigação, é coisa ruim, não, 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 não. Agora, é claro, eu tenho que ter o controle, tá, das minhas dívidas. E eu faço através de quê? Através da técnica da análise das demonstrações contábeis. Através de um indicador chamado de endividamento. Deixa eu trazer aqui para vocês. Tá aqui, ó. Endividamento.
Um dos indicadores aqui, ó, é endividamento. Aí temos aqui, são 4. Tá? Deixa eu trazer aqui para vocês. Aqui, ó, relação de capital terceiro com capital próprio. Aqui no finalzinho, pessoal. Principais índices, tá? De endividamento. Relação de capital terceiro com capital próprio. Relação de capital terceiro com passivo total. Composição do endividamento ou grau de endividamento. Por fim, mobilização do PL. Tá? Então, eu tenho que ter o controle, mas aquela ideia que o passivo é coisa ruim, é não. É não. Então, entendendo, pessoal? Temos o capital de terceiro, que é o passivo, seja circulante ou não circulante, e temos o capital próprio. Então, não esqueça, origem, recurso, fonte financeira. Isso vai ser cobrado daqui a pouco, viu, turma? Atenção. E a aplicação fica onde, pessoal? No ativo. Essa história de circulante e não circulante, pessoal, é o período, tá? É o período. Dentro do exercício social contábil, ele diz que é de 1 ano ou 12 meses. Então, tudo que tiver dentro desse período, circulando dentro desse período de 1 ano, né, ou de 12 meses, ou conforme o ciclo operacional aí da empresa, tá? No geral, a maioria das empresas de 1 ano, aí, né, 12 meses, é circulante, seja o que eu tenho a receber ou o que eu tenho a pagar. A pagar passivo, a receber ativo. É isso? Bens e direito a receber. Passivo, obrigação. Patrimônio líquido, capital próprio. Tá certo? Então, dentro do exercício social ou contábil, que é de 1 ano ou 12 meses, é circulante. Robson, então, se for 13 meses, 14 meses, 15 meses, né? Passando daquele período de 365 dias, né, que é de 1 ano, não é isso? Período de 1 ano, aí é longo prazo. Então, eu tenho algo a pagar, algo a receber de 13 meses, por exemplo, já é longo prazo, tá certo? Então, entra do não circulante. Tá claro isso aí, pessoal? Beleza? Opa, deixa eu ver aqui alguns comentários de vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ah, que bom, Slane. Agradeço aí pelo maravilhosa, tá? Que bom. Esse feedback não é para encher a minha vaidade, não, pessoal. Longe de mim, tá? Ok? Longe de mim. Mas é um feedback gostoso que faz com que eu fique mais motivado para continuar nesse ritmo ou até mesmo melhorar a aula, tá certo? Então, agradeço o carinho aí, fico feliz por esse feedback, tá, Slane? Dizendo que a aula, né, nossa, aqui, se ela está maravilhosa, pessoal, eu tenho uma pequena participação. A só trata de jeito, Slane, graças, primeiramente, a Deus, tá certo? Nos abençoar por esse momento e por conta dessa participação de vocês, viu, Islã? Então, o peso maior aqui, eu costumo dizer que aqui é o Oscar, né? Eu sou médico adjuvante, tá? Ok? Mas o ator e a atriz principal desse momento são vocês, tá? Então, você está maravilhosa, graças a vocês, tá? Que bom, Islã, tá tirando as dúvidas. Que bom, Caliano, que bom, fico feliz por esse feedback. Fazendo o cálculo do valor posto em cima, tendo como base o lucro para ter uma base de ganho, lucro no final. Por aí, Vanessa, por aí, certo? Então, entra como passivo, mas se torna um ativo. No caso, a origem vai ser aplicada no ativo, viu, Pablo? Tá certo? Ah, que bom, pessoal, com um depoimento aqui de vocês gostando da aula, que ótimo. Que bom, fico mais feliz ainda em saber que ficou uma brecha, né? Que é normal, viu, Cleison? É, da disciplina anterior e a gente está conseguindo sanar agora. Que ótimo, que bom, pessoal. A proposta é essa. Que bom, felicidade. Tá? E fiquem à vontade, pessoal. Não é só também tirar dúvidas aqui. Fiquem à vontade de participar, trazer. Ah, professor, eu vi algo, né, em alguma literatura, em alguma leitura que eu fiz. Aí fiquem à vontade, tá certo? De participar aqui também. Tá bom? Eu sei que o momento é curto, mas a gente tenta abrir. Oi, Ângela, valeu, obrigado. Que bom, que bom, que bom, Amanda, Ângela, todos vocês aqui por esse feedback, tá? Valeu. Então, pessoal, beleza? Então, quando eu trago o balanço patrimonial de base, é saber onde ficam as origens e as aplicações. Porque, ó, quando eu vou aqui para a análise, veja, eu vou precisar saber relação. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Nesse momento aqui, que eu trago capital de terceiro, ó, presta atenção, turma.
capital terceiro e capital próprio. Aí eu vou precisar, na fórmula, trazer dados do meu passivo circulante, do meu passivo não circulante e do patrimônio líquido. Tá certo? Então, em algumas fórmulas, aqui em cima, ele não traz detalhado capital passivo circulante, mais passivo não circulante. Ele bota aqui CT, capital de terceiro. Então, eu entendo que o capital terceiro é o circulante e não circulante, o passivo. Eu tenho que ter esse conhecimento. Para extrair, ó, atenção, eu extrair lá, ó, do balanço, vou tirar todo aqui passivo circulante e não circulante, trazer essa informação, trazer a informação também do patrimônio líquido, ó, atenção, ó, e jogar aqui na fórmula. E jogar. Agora, a tradução disso a gente explica depois, né? Mas para eu poder alimentar, tá? A análise, né? Esse indicador, esse índice, né? Tá certo? Financeiro ou econômico, eu tenho que extrair informação. Por isso que o assunto, ele traz como, né? Ele traz como? Ele traz como? A análise balanço, a análise das demonstrações, tudo é a mesma coisa. É uma técnica contábil, ó, que extrai, como eu tinha dito logo no início da aula, tá certo? É o momento de extrair informações, tá? Dados das demonstrações contábeis com um intuito, tá? Com um objetivo, que é tomar decisões em relação à saúde financeira e econômica da empresa. Tá certo? Então, quando eu chego aqui no balanço, quando eu chego aqui no balanço, eu observo, por exemplo, aqui, pessoal, ó, índice de liquidez, o corrente, é o mais simples, o corrente, ele tem a ver com o capital circulante líquido da empresa, que é o ativo circulante e o passivo circulante. Então, eu tenho que saber quais são as contas que estão aqui no passivo circulante e no passivo não circulante, para daqui aplicar. Eu chego aqui, corrente, cadê o corrente? Aqui, ó. Então, eu tenho que saber quem é o ativo circulante. Disponibilidade, que eu já falei hoje, caixa, banco, aplicação financeira de liquidez imediata, crédito, o que eu tenho a receber, tudo que eu tenho a receber, que é o direito da empresa, estoque, estoque, tá? Estoque e despesas do exercício seguinte, que são as futuras despesas, por enquanto é direito, que vão, de acordo com o seu fato gerador, se tornar despesa. Então, são essas quatro, dentro, né, da estrutura do ativo circulante, que a gente chama de subgrupo, né, do ativo circulante. Aí tem um indicador, viu, turma, chamado liquidez imediata. Vê, não é preciso decorar, é entender. O imediato, veja bem, é pegar o que eu tenho de imediato a receber, que eu tenho ali de imediato, não é a receber, desculpe, de imediato que eu tenho ali disponível para eu encarar minhas obrigações de curto prazo. Então, é o meu ativo circulante, tá? Retirando aquilo que eu não vou receber logo, tá? O que eu tenho de imediato aqui, que são disponíveis, aqui, ó, liquidez imediata. Então, seria só meu caixa, banco e aplicação financeira de curto prazo. É o que eu tenho ali. Oh, por que eu não coloco ali crédito que eu tenho a receber? Porque eu não já está dizendo a receber. Eu quero algo imediato. Eu quero saber se a empresa, né, ali, seu disponível, consegue cobrir aquelas minhas obrigações de curto prazo. Se conseguir, ó, eu estou bem na fita. Eu digo eu, empresa. Entenderam? Tá? Então, pessoal, daí, para que eu possa trabalhar essa técnica, eu tenho que entender esses relatórios. Tá? É que eu não estou aqui, porque eu poderia mostrar aqui, é em relação a esse indicador aqui, chamado rentabilidade. Quando eu falo aqui de rentabilidade, aí eu já trabalho com as contas. Rentabilidade aqui, pessoal, vocês vão ver. Eu trabalho já com as contas do balanço patrimonial. Vou extrair elementos do balanço patrimonial, como do ativo circulante, tá certo? E vou trabalhar dados aqui da DR, como relação a resultado operacional bruto, resultado operacional líquido, tá?
receita operacional bruta, receita operacional líquida. Então, eu tenho que entender essa estrutura. Daí sim a gente adentrar. Por isso que eu disse, no momento que eu trago essas informações, quando eu for trabalhar os indicadores, vocês vão ver, é bem rápido, porque eu entendi a base. Eu entendi a base. Então, pessoal, quais são as 4 técnicas contábeis? Tá? Quais são as 4 técnicas? Opa, Davi aqui, professor. Os indicadores de liquidez geral, corrente, imediato e seca, perfeito. Está estudando, né, amigão? Estudando, são essas 4, perfeita. São ferramentas que possibilitam analisar a capacidade de pagamento, perfeito. É o momento, tá? De observar, né, o meu ativo, viu, Davi? Fazendo face às minhas obrigações, perfeito. Analisar a capacidade de pagamento da empresa, seja de curto ou longo prazo. Perfeito. Quando você traz a geral, que ali tem de curto e longo prazo, viu, Davi? Quando você traz ali a corrente, já é de curto prazo, como a de imediata. Tem a seca também, tá? E aí também apresenta essa questão de longo prazo. Então, é isso mesmo, Davi. Perfeito. A questão da liquidez. Ok, está estudando, viu, amigo? Show de bola. Gostei aí da participação. Obrigado. Tá? Então, pessoal, as 4 técnicas contábeis, trazendo na ordem para a gente fechar o nosso encontro de hoje, a joia Primeiro vem a técnica de escrituração. Atenção, pessoal de contábeis, principalmente pessoal de contábeis, viu? Porque são vocês que geram, né, informações. Né? O pessoal de contábeis, pessoal, é que vai fornecer essas informações, tá? Certo? E também, porque o objetivo meio da contabilidade, primeiro, o objeto da contabilidade tá, o estudo do patrimônio. O objeto de estudo da contabilidade é o estudo do patrimônio. O objetivo meio é o controle desse objeto de estudo, que é o patrimônio. É o controle. De que forma esse controle, eu vou fazer esse controle? Adotando uma das técnicas contábeis chamada escrituração. Após a técnica da escrituração, vem a técnica das demonstrações contábeis, que, por sinal, o pessoal de contábeis, tá? A contabilidade, na verdade, ela só trabalha com essas 2 técnicas. Os professor, e a análise não trabalha, não? Não. A análise das demonstrações, tá, é uma técnica para o usuário da informação. Agora, se eu sou um controller, quem é o controller? Que trabalha com controladoria, tá? Que nesse caso é o contador. Eu digo contador porque, né, ele é formado em ciências contábeis e tem o CRC. Então, se chama de contador. Só que ali, na verdade, ele não vai trabalhar com contabilidade. Tá? Ele vai trabalhar com os dados da contabilidade, né, para gerar informações para o gestor, o famoso controller, que trabalha com controladoria. O pessoal de contábeis, né, é uma área, um segmento da ciência contábeis que vocês vão encarar lá na frente. São 2 disciplinas trabalhando com controladoria. Fundamentos de controladoria e depois controladoria avançada, beleza? Só fazendo aqui a interdisciplinaridade. Então, pessoal, primeiro, a escrituração, todo aquele processo de lançamento, tá? Nos livros contábeis obrigatórios, diário, razão, depois fazer o balanceio de verificação, ver se os lançamentos, debitar e creditar, tá tudo certinho. Finalizou ali, tá tudo certo no balanceio de verificação. Aí vem a segunda técnica contábil, que são as demonstrações contábeis, tá? A estruturar as demonstrações, balanço, DR, fluxo de caixa, MPL, né? Todas as demonstrações. E, posteriormente, apresentar, divulgar, que aí já é o objetivo final da contabilidade, que é fornecer informações aos seus usuários em geral, que aí está o pessoal da economia, ADM, tá? Aí esse pessoal, né, o usuário, é que vai adotar a técnica, que é a última, quarta, da análise das demonstrações contábeis, né? Pegando esses indicadores e sabendo, né, como é que está, né, observando como é que está a saúde financeira e econômica da empresa. Tá certo? Então, professor, mas o pessoal da contabilidade auxilia também, é claro. Então, mas aí ele vai pegar já a informação, que são as demonstrações,
fazer análise e auxiliar o gestor na sua tomada de decisão, tá? Mas a contabilidade, ela só trabalha com essas duas técnicas, escrituração e as demonstrações. A análise já é para o usuário, que também o usuário pode ser o próprio, né, contador ali, tá? Ou contadora, né? Trazendo aí o pessoal, né, aí da sexo feminino, né? Vai ficar de fora, de jeito nenhum. Estão trazendo também contador a contador. Deu para entender, né, turma? Se não entendeu, por favor, o professor não entendi. Agora, professor, faltou se eu dizer a terceira técnica, né? O senhor falou primeira, segunda, quarta, que seria a terceira, né? A terceira, pessoal, seria a auditoria, né? A auditoria é outra técnica contábil. E para que serve a auditoria? Para verificar, né, com exatidão, fidedignidade, os dados, né, aquelas informações e o processo contábil se foi feito de forma correta. Então, ali, essa técnica, né, auditoria, ela vem para verificar se o processo contábil foi feito de forma correta, aqueles, se os documentos são realmente idôneos, verdadeiros, né, se os lançamentos foram feitos, né, adotando corretamente a técnica de escrituração, se está, né, ali seguindo, né, sendo fiel com os princípios contábeis, com a legislação, com as normas. Então, a auditoria vem para dar uma garantia maior ao usuário da informação. Tá? Ele vem para dar uma garantia, porque eu já, com as demonstrações contábeis, os demonstrativos, eu já estou tranquilo, porque foi feito por um especialista, né? Contador ou contadora. Foi por um especialista. E logo após, veio uma garantia maior, né? Que é pela auditoria. Se a auditoria está ali, ó, aprovado, com ou sem ressalva, tá certo? Então, me traz, eu, usuário, uma tranquilidade maior. Entendeu, pessoal? Escrituração, demonstrações contábeis, auditoria e, por fim, essa nossa técnica aqui, que é a análise das demonstrações contábeis. Tá? Certo? Não, Pablo. Quando você fala feito, sim. Essa. Mas quando sai perguntando quais são as técnicas contábeis, pode ser de trás para frente, de frente para trás, tanto faz, tá? Agora eu estou explicando a você para que você tenha um entendimento, justamente é nessa ordem, tá certo? Para chegar na análise, eu preciso da demonstração, não é isso, Pablo? Para chegar na análise, eu preciso da demonstração. Para chegar na demonstração, Pablo, eu tenho que trabalhar a técnica de escrituração. Você concorda? Lembrando que, viu, Pablo, as demonstrações e a escrituração é feita por quê? Pelo pessoal de contábeis e não o usuário da informação. Não é feito pessoal da ADM, economia, não. Agora, é claro, você tem que entender, Pablo, você tem que entender para poder fazer o quê? Para poder fazer o quê? Aqui, ó, estão visualizando aí o material, pessoal. Em resumo, o que, que seria a análise das demonstrações? A leitura, interpretação e, por fim, o parecer, Pablo, que é a tomada de decisão. Então, escrituração e demonstrações, eu, como usuário, eu tenho que ter uma noção, eu tenho que entender esse processo, essa ordem desse processo. Quem faz é o pessoal de contábeis. Beleza? Aí sim vem a última, que é o usuário, que aí estão vocês. Eu tenho que ter o conhecimento agora da técnica, para ver como é que eu uso. A leitura do relatório eu já sei fazer. Eu já sei fazer. Tá? Pronto, agora eu tenho que saber fazer é aplicar essa técnica da análise, que é endividamento, liquidez, tá? Rentabilidade, para daí saber, eita, como é que está a saúde daquela empresa? Será que aquela empresa, tá? Ela tem condições de pagamento, como trouxe aqui agora o colega, em relação à liquidez? Eu consigo realmente honrar minhas dívidas de curto e longo prazo? Como é que eu vou investir numa empresa se ela não tem um bom capital de giro? Já de cara. Como é que está a margem bruta, a margem líquida dessa empresa? Tá? Como é que está o histórico, tá? Ok? De rentabilidade e de lucratividade, que tem uma diferença, a gente vai trazer para vocês, pessoal, de rentabilidade e lucratividade dessa empresa, para que eu possa investir. Eu tenho que ter esse conhecimento, o conhecimento só através de dados, informações e através desses relatórios. Tá? Agora, claro, vem a terceira ali, viu, Pablo, que é a auditoria,
Porque quando chega o relatório, para mim, eu já fico tranquilo, claro, foi feito por um especialista. Agora, vamos lá, Pablo. Se passa por uma auditoria, a auditoria diz que está tudo bem, você não tem uma tranquilidade maior? Você não tem? Tem ou não tem? Tem. Pô, passou por profissionais ali, né, especializados, preparados, né, que, nesse caso, quem trabalha com auditoria das demonstrações contábeis é a auditoria independente, que, nesse caso, é um profissional na área contábil, que é um contador ou uma contadora, né? Tá certo? Que, nesse caso, ele se tornou um auditor, né? Então, ele tem um conhecimento contábil das normas, da legislação, né? Dos princípios, tá? E, então, ali, quando ele diz que ali está aprovado, tá? Com ou sem ressalva, no detalhe ali, né? Tem a sua aprovação, então me traz, como usuário, uma tranquilidade maior para aí sim adotar a técnica de escrituração. Beleza, Pablo? Então, na verdade, assim que você pega os livros, né, geralmente ele traz nessa ordem. Aí, mas para que você possa entender, viu, Pablo? Essa é a ordem, tá, do processo contábil. Ok, turma? Ó, quase 10 horas, já estourei para lá o tempo. Pessoal, agradecer demais aí, primeiro, a presença de vocês, agradecer a participação, que é algo ímpar, tá? Tem aquele ditado que diz: a primeira impressão é que fica, não sei em relação a vocês, mas em relação a mim, ótimo, amei aqui essa turma, já com certeza a segunda aula vou vir com gosto de gás, assim, com muita felicidade e com gosto de para trazer esse conteúdo para vocês, de preferência bem mastigadinho, como eu disse, né? Paulo Freire traz para a gente que o papel do docente é ser facilitador. E é isso que eu tento trazer com a minha experiência, tanto de docente como principalmente de discente, tá? Nesses cursos, né? Essas graduações que eu já fiz. Então, senti dificuldades em alguns momentos, né? Ali, né? A transferência, né? De conhecimento do profissional. Então, eu tento ver ali, naquela dificuldade que eu tive, tá? Tentar ser diferente aqui com vocês. A gente pelo menos tenta. Né? E com esse feedback ótimo aqui de vocês, dizendo que a aula foi ótima, foi show, que maravilha, né? Foi excelente. Pô, pessoal, então começar, o professor vai ficar vaidoso. Longe de mim, eu não tenho tempo para isso, tá certo? Ok? O que traz isso aqui é que eu estou no caminho certo, né? Graças a Deus, com esse feedback de vocês. Né? Então, Robson, vamos seguir essa caminhada, né? essa metodologia e, por que não, melhorar. Então, agradeço demais, pessoal, a presença, a participação e esse carinho. Obrigado, obrigado mesmo, tá? Gratidão, Vanessa, gratidão a todos vocês, tá? Fabiana aí, Cariana, a todos vocês, tá? Obrigado, obrigado, adeus, valeu. E espero de coração nosso próximo encontro, se Deus quiser, né? Nesse horário da noite, 8 horas, que tem um de 7, eu prefiro às 8. Dá tempo a pessoa ainda chegar em casa, né? Comer alguma coisa, quem sabe até tomar um banho, mas se não mastigar, né? Pelo menos chegar a lavar as mãos, assim, trocar de roupa, não sei. Dá um tempinho para que vocês, né? Possam ligar o equipamento e participar da aula. Tá? 7 horas fica muito em cima do corre-corre vindo do trabalho. Então, marcar no próximo horário às 20 horas. E espero ter a presença, tá? O melhor horário, né, meu amigo? Pronto. Vai jantar agora. Somos dois, viu, Islândia? Somos dois. Mas pegue leve, viu, Islândia, no jantar, para não dormir com a barriga muito cheia, tá? E aí atrapalha bastante o seu sono. Pegue leve no que você vai comer, tá joia? Ok? Pega leve aí, pega leve. Então, top o horário, né, Vanessa? Então, fica aí o prometido, nosso segundo horário, tá? Temos aí algumas semanas. Então, para a semana aí, puxar 2 aulas e na outra semana mais 2, para fechar o total de 5 aulas. Fechou? Saúde e paz. Que Deus abençoe e guarde e ilumine. Uma excelente Semana Santa aí, pessoal. Né? Reflexão, tá? De oração. Né? Fica aí esse desejo, tá bom? Saúde e paz, bons estudos, né? E um bom feriado aí para vocês. Se cuidem, vou ficar aqui morrendo de saudade aí, né? E aguardando todos vocês e quem sabe, né? Mais participantes aí para o nosso próximo encontro, tá? Tchau, pessoal. Obrigado. Dá uma estudada nas demonstrações, pessoal. Balance DR, pelo menos esses dois, quem puder dar uma olhadinha, dá uma estudada. Não é ver detalhes, não, pelo menos a sua estrutura para poder, porque aí na próxima aula eu fecho esse conteúdo e se você der uma olhadinha, vai facilitar o entendimento de vocês, tá? Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.